Com graça e paz, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que hoje essa palavra venha edificar o seu coração e a sua fé, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre um homem que andou com Deus. Muitos homens na Bíblia andaram com Deus e fizeram a diferença na sua história e na sua geografia de vida. E esse homem também andou com Deus e fez uma grande diferença na sua casa, na sua família, provando para todos que eu e você também podemos andar com Deus e também fazer a mesma diferença. Se você crê, acompanhe comigo e abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 18, está escrito assim: Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e a mulher dos teus filhos contigo. Amém? Essa palavra está falando de um patriarca da fé chamado Noé. Noé foi um homem de Deus, um homem justo, que andou com o Senhor em todos os seus estatutos, em todas as suas leis e em todas as suas ordenanças. O próprio Deus declara que Noé achou graça diante dos seus olhos e andou com Deus, e Deus providenciou para Noé e para toda a sua casa a salvação. A salvação estaria na sua fé em construir uma arca aonde ele pudesse abrigar toda a sua casa, pois viria uma grande inundação sobre toda a terra. Noé, pela fé, construiu essa arca que demorou 100 anos para ser construída. E colocou ali dentro toda a sua família. Não somente ele, mas também Deus ordenou que todos os animais, um par de cada animal impuro e 7 pares de cada animal puro, considerado pela Bíblia, entraram na arca junto com Noé, para que a espécie fosse preservada. E ali eles ficaram muitos dias enclausulados, em quarentena, pois Deus tinha decidido dar cabo de toda a humanidade, pois o homem havia se corrompido, quebrado a aliança e os princípios com o Eterno. E o Senhor, na sua ira, decidiu dar cabo do homem. Mas em Gênesis, capítulo 6, versículo 18, nós encontramos o nosso Deus, que é um Deus de aliança, fazendo aliança com Noé. E ele disse: Mas contigo, Noé, estabelecerei a minha aliança. A minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. O mais interessante é que o nosso Deus é um Deus de família. Nós não servimos a um Deus exclusivista, um Deus egoísta. Deus poderia salvar somente Noé e reconstruir, fazer uma Eva para Noé ou arranjar uma esposa para Noé. Mas esse não foi o propósito de Deus. O objetivo do Senhor foi que toda a família de Noé fosse salva. O objetivo de Deus é que toda a sua família seja alcançada. O objetivo do Senhor não é somente lhe ressuscitar no último dia, fazer com que você viva uma vida abençoada, uma vida próspera. Mas o objetivo de Deus é que a sua família experimente tudo o que você já tem, ou que tem experimentado. O objetivo de Deus é que você também experimente das promessas, que você beba da glória, da bênção e da graça que o Senhor tem para a sua vida. Foi esse o objetivo de Deus para a família de Noé. Você vê que uma pessoa justa, ela pode fazer muita diferença dentro da sua geografia, dentro da sua casa. Você pode ser a diferença na sua casa. Se você for um homem ou uma mulher justa, você pode fazer grande diferença na sua casa. A sua família pode ser alcançada pelo Senhor por sua causa, por causa de você. Porque Deus, quando você entrega o seu coração para Deus, automaticamente o Senhor começa a agir também na sua família. E Deus, Ele ama muito, não somente você,
mas Ele ama muito a sua casa. Amém? Então, quando Deus decidiu dar cabo do homem e de todos os moradores da terra, apenas uma família foi separada. Apenas uma de milhões de famílias que viviam sobre a terra. Apenas a família de Noé foi escolhida para ser salva. Eu quero dizer que nesses últimos dias, Deus está selecionando famílias. E de todas as famílias que Deus já selecionou, eu quero declarar sobre a sua vida que Ele escolheu a sua. Deus escolheu a sua família para ser salva. Acredite nisso. Muitas vezes a gente desacredita. A gente não acredita mais quando a gente chega em casa. A esposa vê o marido daquele jeito, parece que não vai mudar. O marido vê a esposa daquele jeito, como ele sempre vê, parece que está longe de mudança. A mãe vê os filhos e os filhos parece que não vão mudar. Pois eu quero lhe dizer que de todas as famílias da terra, Deus escolheu a sua. Deus escolheu a sua família para ser salva. Por isso que você está assistindo esse vídeo agora. Como uma família ou como uma pessoa pode chamar a atenção de Deus a ponto de Deus providenciar um projeto de salvação para aquela casa? Foi isso que Deus fez. Aquela família chamou tanto a atenção do Senhor que Deus elaborou um grande projeto para salvar aquela casa. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo agora, que nesse exato momento o Senhor está elaborando um grande projeto para salvar você e toda a sua casa. Deus está elaborando um grande projeto para abençoar toda a sua família. Foi isso que o Senhor fez na família de Noé. Deus se mostrou como um grande engenheiro naval e desenhou todas as linhas da arca e entregou para Noé e disse: faça esse projeto acontecer, porque esse projeto é a minha provisão de salvação para a sua casa. Tudo que Noé teve que fazer foi obedecer ao Senhor. E quando ele obedeceu, Deus o abençoou. Tudo que você tem que fazer é obedecer ao projeto do Senhor. Está aqui. Aqui está o projeto do Senhor. Aqui está o projeto de salvação que Deus desenvolveu. Enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, para trazer salvação e reconciliação com aqueles que estão longe e distantes do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 9, está escrito assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Esse, sem dúvida nenhuma, foi o principal motivo que fez com que Deus criasse esse grande projeto de salvação para a família de Noé. Noé andava com Deus. Quando você anda com Deus, Deus providencia projetos de salvação para a sua casa. Quando você anda com Deus, Deus não vai deixar sua casa afundar no mar de pecados, no mar de iniquidades, no mar de perdição. Quando você anda com Deus, o Senhor providencia grandes projetos. Eu quero lhe dizer que nesse momento o Senhor tem um grande projeto para entregar nas suas mãos, para salvar sua família. Você crê? Você acredita nisso? Então receba essa palavra em nome de Jesus. E o que eu preciso fazer para que esse projeto se conclua, alcance a minha casa? Andar com Deus. Esse foi o segredo de Noé. Ele andou com Deus. Tudo o que ele fez foi andar com Deus. Por ele ter andado com Deus, Deus elaborou esse grande projeto. Essa foi a maior chave da vida de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé foi justo nas suas gerações.
e andou com Deus. Amém? Gênesis capítulo 5, versículo 24. Eu quero ler rapidinho para você. Diz assim: E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Você vê que os homens que andavam com Deus, Deus arrebatava para ele. Há um grande poder quando você anda com Deus. Quando você anda com o Senhor, de mãos dadas com o Senhor, em comunhão, em unidade, em aliança, isso atrai um grande mover, um grande poder sobre você e sobre todos aqueles que fazem parte da sua geração. A palavra declara, Gênesis capítulo 5, versículo 24, que por andar com Deus, Enoque, ele foi arrebatado. Por andar com Deus, Noé e toda a sua parentela, toda a sua casa, suas noras, seus filhos e sua esposa, receberam um projeto de salvação e foram salvos. Que poderoso! Como isso é poderoso! Como é poderoso você andar com Deus! Quando você deixa de andar com Deus, você não vê mais o mover do Senhor na sua vida. Quantas pessoas agora já não estão vendo mais o mover de Deus nas suas vidas? Já não estão vendo mais a manifestação do Eterno na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, na sua vida espiritual. Quantas pessoas agora não estão mais dentro desse mover? Mas hoje eu quero declarar sobre você que o Senhor está te atraindo de volta à presença e ao andar dele, em nome de Jesus. O que nos livra de catástrofes, o que nos livra de tribulações, é o nosso andar com Deus. Quando você anda com Deus, você tem livramentos da parte do Senhor. Enquanto Deus estava pensando em dar cabo da humanidade, Deus teve que pensar num projeto para salvar essa casa. Quando Deus estava maquinando na sua mente, no seu coração, eu preciso eliminar esse povo, porque a maldade deles já ultrapassou todos os limites. Mas isso fez com que também Deus pensasse, eu preciso de fazer um projeto para salvar uma família que ainda anda comigo, para salvar um homem e a sua família que ainda andam comigo. Enquanto as catástrofes estão sendo liberadas sobre a terra, Deus está pensando em um projeto para te livrar delas. Nesse exato momento, enquanto você está aí agora, quantos e quantos projetos de livramento Deus está pensando agora em te livrar? Está criando agora para aplicar sobre a sua vida, para que você não caia em nenhuma cilada do inimigo e que nenhuma cilada te alcance. Por que que Deus está fazendo isso por você, por mim, por todos aqueles que têm aliança com Ele? Porque você anda com Ele em aliança. Quando você anda com Deus, os problemas, as dificuldades, as catástrofes, sejam elas naturais, biológicas, elas podem vir. Mas o Senhor está elaborando um grande projeto de salvação para a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Então, para aqueles que andam com Deus, Deus sempre terá um livramento específico. Deus sempre vai ter um livramento. Talvez teve livramentos na sua vida que você nem percebeu, mas Deus lhe livrou. Teve outros que você percebeu e você reconheceu que foi Deus que livrou você. Outros você só vai saber na eternidade, quando você estiver diante do Pai. E ali Deus vai revelar para você quantas vezes Ele te livrou. Mas uma coisa é certa: há um poder quando você anda com Deus. Há um poder de salvação, há um poder de cura,
há um poder de comunhão, há um poder de livramento, há um poder de graça. Qual era o livramento para Noé? O livramento de Deus era: construa a arca. Está aqui o projeto. Agora construa. Construa uma arca. E Noé, pela fé naquilo que Deus estava falando para ele, construiu uma grande arca que levou 100 anos para ser construída. Noé tinha 500 anos de idade quando começou a construir a arca, né? E ela foi terminar quando ele já tinha 600 anos. Então, foi 100 anos para ser construída. O que nós precisamos hoje para que esse projeto chamado salvação, que Deus elaborou para a nossa casa, se cumpra, é de fé. Eu preciso de fé. Todos nós precisamos de fé. E a fé, e sem a fé, ninguém consegue agradar a Deus. Pois a palavra declara que aqueles que se aproximam de Deus precisam de fé, pois Ele é galardoador, recompensador daqueles que têm a fé. Eu quero ler Hebreus capítulo 11, versículo 7. Olha o que está escrito aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aleluia. Que Deus possa estar te abençoando com essa palavra. Pela fé ele construiu aquele projeto que recebeu das mãos do Senhor. Hoje o Senhor tem um grande projeto e esse projeto está aqui na sua gloriosa palavra. Se tu creres com a tua boca e se tu confessares o Senhor Jesus, se tu creres com o teu coração e confessares, Ele é fiel para salvar a tua casa, para salvar a tua família. Receba esse projeto do Senhor. Receba esse projeto de Deus na sua vida. O Senhor tem pressa com a sua família. Não pare de orar, não pare de buscar. Existe esse projeto que Deus está construindo, que Deus está te entregando. Ore, consagre a sua vida, apresente-os em oração, crendo que você vai receber. Amém? Deus está agora, nesse exato momento, como eu falei anteriormente, pensando em te livrar amanhã. Você vai sair para o trabalho, Deus está pensando já em te livrar. Você vai sair de moto, você vai sair de carro, você vai sair de ônibus. Deus está pensando nos livramentos que Ele vai liberar sobre a sua vida hoje. Eu quero declarar que hoje os livramentos do Senhor vão ser liberados sobre você. Os livramentos do Eterno estão sendo liberados sobre a sua vida, sobre o seu coração. Deus irá diferenciar aqueles que andam com Ele e daqueles que não andam mais. Você viu a diferença na vida de Noé? Quem andou com Deus foi salvo. Pena que naquela geração somente Noé andava com Deus. E somente a sua família foi salva. E haverá uma diferença. Naquele grande dia haverá uma diferença daqueles que andam verdadeiramente com o Senhor, com aliança na sua palavra. Deus fará a diferença entre o justo e o injusto. O Senhor, o seu andar com Deus traz salvação para a sua família. Toda a geração de Noé foi condenada, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 7, né? Mas a sua família foi poupada. Por quê? Porque ele decidiu andar com Deus. Ele decidiu andar em aliança com o seu Senhor. Toda a sua família pode receber milagres, bênção, maravilhas. Pode ser poupada de maldições, sejam elas hereditárias, sejam elas financeiras, emocionais, maldições que assolam muitas famílias.
Se você andar com Deus, isso pode fazer uma grande diferença, não somente na sua casa, mas para toda a sua parentela. Que essa palavra fique gravada no seu coração e que Deus possa te abençoar nesse dia. Que você seja como Noé nessa geração, homem e mulher, que anda com Deus em aliança e recebe do Senhor grandes projetos de salvação. Shalom, graça e paz.